E você deveria ler Rurouni Kenshin. E uma obra que com certeza marcou a minha vida foi o mangá Rurouni Kenshin, ou como é conhecido mais aqui no Brasil, Samurai X. Tá bom que o mangá foi publicado aqui no Brasil como Rurouni Kenshin, como é publicado no mundo inteiro, mas o anime que saiu dele chamava Samurai X e ele marcou, e as pessoas conhecem mais a obra, aqui no Brasil pelo menos, pelo nome Samurai X. Obra essa que marcou muito a minha vida, tanto pela história, como pelos personagens, como pela mensagem que eles passavam ao longo das suas sagas. E por causa disso, eu já reli o mangá e eu considero um dos meus preferidos mangás de todos os tempos. Coloco facilmente no meu top 5. E por causa disso, eu queria fazer esse vídeo falando por que você deveria ler Rurouni Kenshin. É um vídeo para te convencer a ir atrás da obra e ler ela como um todo. Vale destacar que esse vídeo está sendo motivado, a motivação para fazer esse vídeo é porque agora, na temporada de julho dos animes de 2023, Samurai X vai ganhar um remake, com uma nova estética, com algo mais moderno em relação à animação como um todo, e aí isso me motivou muito a falar sobre o mangá. Um anime que eu acredito que merecia muito um remake desde sempre era Samurai X. E por que eu acredito nisso? Porque a animação de Samurai X, ela é muito bonita. Ela é uma animação que ela combina muito com a obra. Obviamente, tem um momento ou outro que a animação não vai funcionar perfeitamente bem, mas em questão de estética, em questão de animação, em questão de cores, eu sempre achei que Samurai X, a animação que saiu em 1996 e foi ao ar até 1998, combinava perfeitamente bem. Outra coisa que é muito marcante de Samurai X, o anime de 96 a 98, é a sua trilha sonora. Aquela trilha sonora combinava e dava uma perfeição pro anime como um todo. Inclusive, se você reassistir a obra, você vai perceber como combina perfeitamente a trilha sonora, a animação, o design dos personagens para a obra como um todo. Mas o problema de Samurai X é que apesar de, tecnicamente, ele combinar perfeitamente com a obra, na parte de adaptação, eu não acho ele tão boa. E aí é que vai magoar o coração de muitas pessoas. Porque Samurai X marcou muito a vida de muita gente, exatamente pela história ser muito boa, pelos personagens serem muito interessantes e principalmente, muita gente na época gostava da violência gráfica que a obra tinha. Parecia algo que saía daqueles desenhos padrões que tinha. Era um anime diferente pra época. Então as pessoas criaram muito carinho. E Samurai X passou aqui no Brasil em canais diferentes, em épocas diferentes. Então gerações diferentes, como a minha, que eu sou de 97, conseguiu pegar a obra. Porque o Samurai X passou em canais aqui no Brasil como o Cartoon Network, a Globo e o Animax. Então ele conseguiu pegar públicos diferentes, de gerações diferentes, e foi uma obra que acabou marcando muito, exatamente por isso que eu falei, a história, a violência e os personagens. E só que mesmo assim, a adaptação na parte da história, ela era muito problemática. Os fillers de Samurai X que eles colocavam eram muitos, eles eram muito ruins. Todos os fillers de Samurai X, o anime, são muito ruins e eles acabam atrapalhando muito a obra. Tanto que se você pegar os melhores momentos, as partes mais marcantes, são o da história principal, mas isso não precisava. E por isso que eu sempre achei que Samurai X sempre mereceu um remake, sempre precisou de um remake. E por isso que eu fico muito feliz de saber que vai sair um remake. Mesmo que tenha uma outra trilha sonora que pode ser pior, a animação, a estética da nova animação, você já consegue perceber desde o trailer que saiu agora, que é uma estética completamente diferente. Mesmo assim, eu fico feliz que a obra finalmente vai ganhar uma adaptação para anime mais condizente com a obra principal. Assim a obra pode ganhar mais fãs e as pessoas podem realmente ir mais atrás dela. A única coisa que eu tenho um pouco de preocupação seria em relação à audiência, porque para quem não conhece, o autor Nobuhiro Watsuki foi preso lá no Japão porque encontraram pornografia infantil no seu computador. Ele devia ser preso pelo máximo de tempo que a pena conseguir colocar, porque esse é um crime que ele é imperdoável. E aí isso entra um pouco no como isso vai repercutir nessa nova adaptação e remake que o anime vai sair. Se o público pode assistir mesmo. Inclusive tem uma discussão muito interessante sobre isso, que é sobre o autor e sua obra. Como que o que o autor faz fora do que ele escreve afeta na sua obra principal. Se, por exemplo, por ele ter feito esse crime que é imperdoável, acaba estragando o Rurouni Kenshin. É uma discussão que tem e que eu acho que vai voltar bastante com esse novo
anime remake que tá saindo. Pode até ser que a audiência não dê tão bem e que o anime não funcione, não dê um grande público, não pela obra, porque eu já falei, ela é fantástica. Pode ser que ela não funcione por causa do que o autor fez fora das telas. Mas mesmo assim, é bom destacar isso também, para colocar como o autor da obra conseguiu fazer algo tão deplorável como que ele fez. E até sempre que a gente vê isso, a gente até pensa como a gente não conhece as pessoas de verdade, né? Como a gente não conhece o autor na vida pessoal dele, né? O autor e a vida pessoal são diferentes. Porque Rurouni Kenshin tem personagens tão complexos, tão interessantes, com ideias tão boas, tão bem desenvolvidas. A relação deles é algo que você pensa, uma pessoa que pensa nisso é uma pessoa que tem uma cabeça que seria legal pra discutir. E quando você vê na vida pessoal, ele faz coisas como essa. Mas enfim, é bom destacar isso e também gera meu medo sobre o remake como um todo, sobre o anime que tá chegando. Mas antes de começar a dar mais pontos de por que você deveria ler Rurouni Kenshin, eu vou falar um pouquinho sobre tudo que existe sobre a obra. Como eu já falei, existe o anime, que foi lançado entre 1996 a 98. Mas obviamente, originalmente ele é um mangá. Um mangá fechado em 28 volumes, lançado de 1994 a 1999. Vale destacar que o mangá de Samurai X, o Rurouni Kenshin, foi publicado mais de uma vez aqui no Brasil. Tem essa coleção que você está vendo aqui atrás de mim, que é a mais que eu recomendo mais que você compre, inclusive, que foi a JBC que lançou e que ela tem um formato que ela é bem resistente. Já faz alguns anos que eu tenho a coleção e as páginas não amarelaram, a coleção continua como se fosse nova, parece que eu comprei ela hoje. E tem uma coleção que aí eu não recomendo tanto, que lançou a primeira vez que ele chegou pro Brasil, que veio no formato mais de formatinho, e aí ele era menos resistente, e ele é muito maior a coleção, e com muito mais volumes, na verdade. Essa foi a primeira vez que lançaram. Além disso, o mangá também ganhou um spin-off, né, do One Shot, onde era focado no Iyahito, que chamava Azakaputo do Iyahito, onde focava muito na jornada dele como o seu espadachim sozinho, mais velho, alguns anos depois do fim da obra da obra Rurouni Kenshin como um todo. Além disso, a obra também ganhou, além do anime, 2 OVAs, um focado no passado do Kenshin, lançado em 2001, que chamava Rurouni Kenshin Tsukuye, que era dividido em 4 episódios, porque pra quem não sabe, o OVA é aqueles curtinhas que não chegam a ser nem filmes, foi dividido em 4 episódios, onde é focado no passado do Kenshin, antes de Rurouni Kenshin, quando a gente vê quando ele ainda era o Batosai, o Retalhador. E ele também lançou um outro OVA, também no ano de 2001, focado em 2 episódios, onde é focado no futuro, no pós Rurouni Kenshin, que se chamava Rurouni Kenshin Seisuren. Também vale sacar que ele também ganhou um filme, que foi um filme que saiu em 1997 e que não levava nada da história principal. Era aqueles filmes de anime, ainda mais em 97, onde era praticamente parecia um filler, que não levava praticamente nada, que chamava Rurouni Kenshin Ishin Shishin no Shikonkan. É um filme que ele já tinha uma história paralela e que talvez tem muita vontade. E também ganharam 2 volumes separados, onde era uma versão do autor que era mais focado como seria antes da obra começar, como seria a versão dele mesmo, antes a versão como se fosse antes de realmente sair o primeiro volume, como foi a ideia inicial do autor, que também é interessante. Tudo isso que eu tô mencionando em relação ao mangá, o mangá completo, o Iyahito, essas 2 versões que saíram do autor, tudo isso foi publicado aqui no Brasil. Então se você tem interesse, vale a pena ir atrás. Além de tudo isso, vale destacar que o Rurouni Kenshin, o Samurai X, ganhou toda a sua obra adaptada em 5 filmes live action, onde pegaram do primeiro ao último arco e adaptaram tudo. Então tudo isso foi o que foi publicado de Rurouni Kenshin, desde a sua primeira publicação até o último filme live action, tudo isso que saiu, e agora vai ganhar mais uma versão com o seu remake. Pra quem não conhece a história de Samurai X, eu vou falar rapidinho. Rurouni Kenshin acompanha Kenshin Himura, também conhecido como Batosai, o Retalhador, depois de 10 anos de peregrinação pelo Japão. Batosai, ou Kenshin, encontra no Dojo Kamiya o lar que ele nunca teve. Sua fama e seu passado, porém, jamais o abandonarão. Ele conta ainda com novos inimigos que surgem para desafiar o lendário retalhador que ele foi um dia. Para manter a sua promessa de não matar e proteger seus amigos, o herói carrega consigo o Mazar Pakuto, com o qual enfrenta seus novos desafios. O meu primeiro contato com o universo de Rurouni Kenshin, obviamente não foi com o mangá, foi com o anime. E o anime me chamou a atenção como eu chamava de todas as crianças. A animação super estilizada e também as sequências de ação impactantes com muito sangue que chamam a atenção de uma criança. E quando você vai pro mangá, inclusive eu acho que era bem difícil hoje em dia Samurai X passar da forma como ele passava na época. A violência gráfica era muito grande. Tenho certeza que se esse anime fosse pra TV, hoje em dia ele seria completamente censurado. Na verdade, ele seria feito como é feito os animes hoje em dia. Eles iriam lançar o anime
e depois eles iam lançar tudo censurado, e no Blu-ray iam lançar uma versão cheia de sangue. Mas então, eu me apaixonei pela primeira vez que eu vi essa obra, pela animação como um todo. E quando eu li o mangá, eu percebi como que o anime é inferior à obra principal. Samurai X, só pela sinopse, já mostra como o mangá é interessante. Ele conta uma história boa, bem feita, que realmente foca num personagem que realmente poderia ter existido no Japão. Não é uma história fantástica, fora da realidade. Claro, tem algumas coisas ali em algumas sagas, como por exemplo, quando foca principalmente no Shishio, que sai um pouco do real mais que tinha Samurai X. Mas de modo geral, a história como é contada de alguém que passou parte da guerra, alguém que era conhecido por matar muito, aparecer num outro momento histórico, onde ele quer viver uma outra vida. Isso poderia existir, na verdade deve ter existido muitas pessoas que passaram por isso. Então é uma história que chama atenção por esse ponto. E quando você vai entrando nela, ela consegue te conquistando ponto a ponto, começando pelos personagens, desde o Kenshin, passando pelo Yahito, passando pelo Kaoru, passando pelo Sanosuke. São personagens muito impactantes e muito interessantes e muito bem desenvolvidos, que são muito complexos e que são muito bem trabalhados. E aí entra o ponto do autor. O autor tem uma história que ele tem ela em mãos. Ele sabe perfeitamente como conduzir a história, para que ponto levar ela, e sempre trazer coisas novas para nunca ficar enjoativo. Ao mesmo tempo, desde do Kenshin a todos os personagens secundários tem o seu momento na obra que faz com que eles sejam bem trabalhados, bem apresentados, bem desenvolvidos. Inclusive, a prova que esse autor ele é muito bom escrevendo a obra e escrevendo personagens é que não só esses personagens que eu mencionei são interessantes. Chega num ponto da obra onde um novo grupo completo com muitos personagens são apresentados e todos são bem desenvolvidos. Outra coisa que eu gosto muito dessa obra é que não existe o bem e o mal. Ninguém é realmente bom em Samurai X e ninguém é realmente ruim. Todo mundo tem esses tons de cinza. Ele é realmente aquela obra que trabalha a ideia de que ninguém nunca vai ser totalmente bom ou totalmente mal. Até o Kenshin, que ele é incrível como protagonista, se você for ver o passado dele, você vai ver que ele não é um cara completamente bom. Ele matou muita gente. Ele tem um passado sombrio que que realmente assombra ele. Então esse é outro ponto muito bom. Como o autor consegue manter essa obra sendo realmente uma obra mais real, colocando realmente os personagens como algo mais real. Até isso faz com que você tenha uma relação mais forte com eles. Então uma história criativa, bem feita, bem conduzida, já faz com que você queira ver ela. Com mais ainda, personagens tão impactantes também ajuda muito isso. Com vilões também muito marcantes. E como eu falei, pela essa obra não ter um mocinho ou, por exemplo, um vilão, todo mundo ser bom ou mal, até os vilões que vão aparecendo ao longo da obra, você também consegue ver perfeitamente que eles também têm um passado que, obviamente, um é mais mal que o outro, um faz coisas piores que o outro, mas que ele também teve um passado para chegar até ali, que ele realmente não é um vilão por ser um vilão. E eles são, como de novo, muito bem escritos. E a partir daí você tem esses dois elementos. Você ainda tem um outro fator que agrada muito, que é a parte do design do mundo e também a parte do desenho. O Samurai X é um mangá que ele é muito bem desenhado. Desde a parte realmente do desenho, do design dos personagens, ao mundo como um todo. Isso é muito bom porque sem você pensar muito, você imagina os personagens, mostrando como o design é impactante, bem feito, e ele realmente, só pelo visual, você já sabe quem é cada um. Além disso, as cenas de ação são bem desenhadas, tem uma boa fluidez no ponto de você sente até o impacto lendo, e é um mangá muito emocionante também. Só que o desenho, a história, tudo isso ajuda a levar a esse ponto. E um outro fator que eu gosto bastante é que é um mangá que, além de ele ter boas reflexões, boas discussões, desde coisas mais complexas, como alguém que sai de um mundo da guerra é tratado pelo mundo após isso, se ele merece um perdão ou não, até coisas mais específicas de cultural do Japão. E essa é outra coisa que eu queria elogiar. Muito de conceitos do Japão, muito de conceitos de história, de mundo, eu aprendi por causa de Rurouni Kenshin, porque o autor, ele realmente colocou o pé no chão para escrever essa obra. Então, quando ele vai apresentar um novo conceito, quando ele vai apresentar um novo momento histórico, quando ele vai apresentar algo que é algo cultural mesmo no Japão, o que ele faz? Ele meio que coloca destaques para explicar exatamente o que é aquilo, para colocar um contexto para a obra como um todo. E isso é muito bom, porque além de você ter uma obra boa, uma obra com boas discussões, bons personagens, você ainda por cima tem mais o fator de você vai conhecer mais da parte cultural do Japão como um todo, que eu gosto bastante. Além disso, as sagas são muito boas, é uma leitura muito fluida, e apesar de não ser um mangá fácil de ler, ele é um mangá mais pesado de ler,
não só por causa de ter bastante falas, mas também por causa que ele é um mangá que realmente a obra como um todo, o conteúdo que é colocado ali, ele é um pouco mais pesado e tem horas que a obra fica um pouco mais pesado. Mas mesmo assim é um mangá que é bom de ler. Então é por isso que eu recomendo Samurai X, porque ele é uma obra que tem uma boa história, tem bons personagens, são bem apresentados, bem desenvolvidos, um universo rico, que é bem colocado ali, uma obra que tem um excelente desenho e para outra coisa, para você que gosta de momentos de ação, também tem ação o tempo inteiro e quando ela é feita, ela é muito bem feita. Além disso, você ainda vai conseguir ter uma boa mensagem, uma boa discussão para você ter e você ainda vai conhecer mais da parte cultural do Japão. E eu posso garantir que lendo esse mangá, se você gosta dessa temática, ele vai se tornar um dos seus mangás preferidos. Então por isso que Rurouni Kenshin é um mangá que eu recomendo que você leia. Inclusive, eu recomendo que você leia antes de sair o remake. Leia o mangá para você ver se eles estão acertando ou não no remake. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Rurouni Kenshin? Qual foi sua primeira relação com Rurouni Kenshin ou Samurai X? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.